Abra aí sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis capítulo 4. A partir do verso 17. Que o Espírito de Deus ministre a sua vida. Você que está aqui no templo da igreja BK, você que está em casa, no trabalho, participando desse culto pelas mídias sociais. O nosso Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe, é o Deus que fala, se revela. E eu creio que Ele vai ministrar essa palavra ao seu coração. Se você achou Gênesis capítulo 4, diga glória a Deus. Verso 17 diz: Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, ao qual deu o nome de seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Matusael e Matusael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zila. Ada deu à luz a Jubal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zila também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: Ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. O tema dessa breve mensagem é aprendendo o que não fazer com Lameque. Eu creio que o Espírito de Deus vai continuar, porque Ele já está, continuar falando ao seu coração. Você pode se assentar? A sua atenção é muito preciosa, e o que eu quero ministrar à sua vida é tão somente a palavra de Deus. Preste atenção. Os familiares de Caim dirigiram sua vida em torno das artes. Segundo o texto lido, a gente vê que isso se deu em torno de artes, diversos empreendimentos, e eles tinham várias ocupações. Os versos que lemos nos mostram como algumas coisas aconteceram. Nos mostram, por exemplo, os familiares de Caim. Alguns trabalhavam com rebanhos, outros confeccionavam e tocavam instrumentos musicais, outros eram artífices de metais como ferramentas e armas. Eu posso com isso lhe afirmar, a partir do que o texto bíblico nos informa, que a família de Caim se transformou em uma sociedade rica em cultura, manufatura e produção de alimento. Eles, preste atenção, com relação às coisas, eles tinham variedades, mas Caim optou em viver longe do Senhor. Caim decidiu afastar-se da presença do Senhor e não mais andar com Deus. Já do início dessa mensagem, eu quero deixar essa reflexão com você. Você precisa considerar isso seriamente. Você está na presença de Deus? Você está andando com o Senhor? Sua vida tem sido direcionada para onde? Toda a família de Caim se desenvolveu na terra de Nod. Essa é a terra onde moravam aqueles que viviam a vagar, os que viviam errantes, sem rumo, porque a decisão de Caim, depois de ser confrontado por Deus, quando Deus o confronta, a vontade dele era que houvesse arrependimento. Caim decide se afastar. Como estava vivendo Caim? Qual era a sua situação diante de Deus? Quando a gente lê Gênesis capítulo 4, a gente vai ter o relato do primeiro homicídio, quando Caim mata seu irmão Abel. E temos, a partir desse texto de Gênesis 4, duas formas nítidas de relacionamento com Deus. Uma vivida por Caim e outra vivida por Abel. Na oferta que eles oferecem a Deus, versículos anteriores, isso fica muito claro. Que Abel reconhece verdadeiramente quem é o Senhor.
E em sua relação com Deus, ele oferece sempre o melhor do melhor. Já Caim, uma vez que não há em sua vida o devido reconhecimento do Senhor, nem o conhecimento da pessoa de Deus, exatamente por essa falta de conhecimento, ele não se relaciona com Deus de forma correta. E esse é o problema de Caim, e esse é o problema de muitos hoje. É achar que Deus é alguém normal. E quem pensa e age dessa forma com Deus, está na verdade desprezando ao Senhor. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Verso 8 de Gênesis 4, leia comigo, por favor. Verso 6, Gênesis 4, verso 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. O pecado deseja te conquistar, mas é você que deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Eu sou responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim, Caim. Se alguém te matar, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo matasse. Então Caim, como é que diz o texto, irmãos? Afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod. Você pode até estar frequentando a igreja, mas você sabe se você está afastado da presença do Senhor. E eu quero ser muito objetivo para você que está aqui, para você que está em casa. Eu quero ser muito objetivo. Onde é que você se encontra? Você está realmente na presença de Deus? Considere comigo algumas verdades a partir do texto lido. Em todo o erro cometido por Caim, Deus vai ao seu encontro. Assim como Adão e Eva pecam, o Senhor vai ao encontro. Vai ao encontro sempre para dar oportunidade, chamando a um arrependimento sincero. A resposta de Caim para Deus é com falta de respeito, é com desdém. Sou eu o segurança do meu irmão? Deus está perguntando para que ele confessasse. Deus está dando oportunidade para que ele não precisasse ir para a terra de Nod. Deus o cerca em amor, querendo encontrar no seu coração arrependimento. No verso 6, o Senhor vê e sabe de todas as coisas. Então ele chega a Caim e pergunta: Caim, por que você está furioso? Por que o seu rosto está transtornado? E antes de cometer o delito, Deus disse: cuidado, o pecado está à porta e quer te dominar, mas cabe a você dominá-lo. Deixa eu abrir um parênteses aqui e te ensinar uma coisa em nome de Jesus. Deus olha para o rosto de Caim, e quando Deus bate o olhar em mim e você, Ele conhece a nossa essência. Ele sabe de tudo, Ele não vê a aparência, Ele vê o coração, Ele vê o que está dentro da minha e da sua vida, amém? Mas eu e você não temos essa capacidade. Transtornado, não só aparentemente, mas interiormente, o Senhor vê a situação em que ele se encontrava. Deixa eu te dar um conselho.
para você evitar problemas na igreja, em casa, na família, no trabalho, por onde você passar. Cuidado com as suas impressões. Lembram do profeta Samuel? Homem de Deus. Homem de Deus. Estava na direção de Deus, estava fazendo o que o Senhor mandou. Mas quando chega na casa de Jessé, quando Eliabe chega à sua presença, ele fecha a questão. Com certeza esse é o próximo rei de Israel. 1 Samuel 16, verso 7. Deus brada do céu no coração de Samuel e diz: Samuel, tu só vê a casca, eu vejo o coração. Você não é Deus nem eu. Você não conhece a essência das pessoas. Samuel se equivoca ao julgar pela aparência. Lembram de Eli? Sacerdote, vamos lá, pastor. Mulher, uma hora dessa você está embriagada? Não, Senhor. Eu não tomei bebida forte nem vinho, mas a minha alma está amargurada. E eu estou me derramando diante de Deus. Errou o sacerdote. Lembra dos discípulos de Jesus? Quando vê o cego de nascença: mestre, quem errou? Quem pecou? Ele ou os pais? Jesus olha para ele e diz: nenhum dos dois. Nem ele, nem os pais. Mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse nele. Deixa eu te ensinar uma coisa. Só fale do que você sabe mesmo. Não faça juízo de valor sem conhecer toda a situação. Posso ouvir um amém? Deixa eu te dar um conselho. Você supõe algo, tem dúvida sobre alguma coisa ou sobre alguém, pensa algo sobre alguém, mas quer a todo custo que todos vejam isso como verdade. Eu te exorto em amor: cuidado. Porque você pode estar passando adiante um veneno, uma sujeira que está em você e não nos outros. Aí vamos para a palavra. Tiago capítulo 4, verso 19. Há apenas um legislador. Há apenas um juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas tu, quem és para que julgue o teu irmão? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, irmão. Cuidado. Eu e você, nós temos que ter esse cuidado. Porque palavras têm o poder de gerar vida e têm o poder de gerar. Posso te aconselhar em nome de Jesus? Está parecendo EBD, né? Mas aqui tem isso não, irmão. Que Jeová mandar falar, a gente fala, irmão. Seja domingo à noite, seja o que for, não tem essa coisa não. Aqui não tem travamento, não tem não. O que o dono da igreja manda a gente pregar, a gente prega. Então, se não é um fato comprovado, fique com as suas impressões para você. Está com impressão de alguma coisa? Ore sobre elas. Pois por causa delas, você pode comprometer relacionamentos e complicar vidas. Deixa eu te relatar um fato, uma história que eu conheci, que eu ouvi falar, que eu soube de uma pessoa que passou. A história onde um irmão viu outro irmão entrar num prostíbulo e saiu espalhando para algumas pessoas. O irmão é desviado, falando mal do irmão. Só que ele não conhecia a história toda. Realmente o irmão entrou no prostíbulo. É verdade, o irmão viu ele entrar lá e ele passar um tempo lá dentro. Só não sabia o que foi que o irmão foi fazer lá dentro. Sua filha vivia na prostituição e ele servia ao Senhor. E ele pagava a hora dela e entrava no quarto com ela para pregar a palavra para ela. Cuidado, irmão. Tiago vai dizer que aquele que controla a sua língua vai poder controlar o corpo todo. Porque ela é como uma fagulha que põe um bosque inteiro em chamas. Que o Espírito Santo de Deus controle a minha e a sua língua. Posso ouvir um amém ou está difícil? Posso ouvir um amém ou está difícil? Quer saber de uma verdade? Vai ser frase de Instagram. O ser humano é dono do que ele cala, mas é escravo do que ele fala. Do que você cala, você é dono. Do que você fala, você é escravo.
Quando Pedro me vem falar sobre Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Concorda comigo? Que as minhas e as suas palavras sejam em todo o tempo ternas e suaves, porque não poucas vezes a gente tem que engolir. E se ela veio com julgamento, vai dar uma indigestão, irmão. Em nome de Jesus, tome cuidado, tanto você como eu também, com a nossa língua. Amém? Amém? E aí, como eu sou livre no Senhor, deixa eu te dizer uma coisa. Não chegue na secretaria para falar, por exemplo, com as secretárias e querer lançar verdes e às vezes criar situação. Eu falo abertamente, irmão, eu tenho caminhado com a igreja com transparência, eu só sei pastorear assim. Amém? Então fique sabendo, se qualquer pessoa chegar na secretaria para tecer qualquer comentário sobre salário de pastor, fique sabendo, as secretárias irão me dizer quem foi. E eu estou dizendo isso aberto por quê? Porque quem ia não vai mais. Porque se chegar lá vai me dizer. E se me dizer, eu vou lhe chamar. Eu vou perguntar, que deseja saber, irmão? Porque eu não vou vacilar. O Senhor está fazendo uma grande obra nesse lugar. E erva daninha não vai se proliferar. E a gente trata com o quê? Não é com ignorância, não é com soberba. A gente trata, sabe como? Com a palavra, irmão. Amém? Então tenho certeza que não vai mais. Porque eu como pastor estou lhe dizendo, chegou lá para perguntar, quer saber alguma coisa? Vai me perguntar. Eu falo com você. Deus está fazendo uma grande obra nesse lugar. E eu não vou vacilar, não vou perder tempo com coisa pequena. Tem muito perdido para ser achado. Tem muito desviado para ser alcançado. Tem muita família para ser restaurada. Cuide da sua língua e vá orar em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão? É aqui. Pastor é bem tratado. Amém? E deixa eu dizer uma coisa que eu disse para o ministério assim que a gente veio para cá. Quando a gente veio do El Shaddai para cá, eu não me aproveitei da situação para aumentar meu salário não, tá? De jeito nenhum. Primeira reunião com o ministério, primeira reunião com a comissão de finanças, eu abri tudo, quanto ganhava lá e quanto ganha aqui, para deixar claro que não aproveitei nenhuma situação para dar um super aumento no meu salário. De jeito nenhum. Eu tenho temor a Deus. E a igreja nesse lugar não sangra. A igreja nesse lugar cuida bem dos seus pastores de acordo com a sua possibilidade. Amém, irmãos? Amém? Se ouvir fofocagem, seja você a estação terminal desse assunto, autorizado por mim. Assim, vai falar com o pastor, irmão. Vai perguntar a ele. Ele vai lhe responder. Pastor não tem que ter uma vida miserável. Amém? A igreja não pode ser avarenta. De jeito nenhum. E o pastor não se vive pensando apenas em dinheiro, não. De maneira nenhuma. A gente tem sede aqui por almas. Agora Deus cuida. Se você veio de manhã ou assistiu de casa, você viu o que Deus está fazendo nesse lugar. A gente já gastou mais de 2,5 milhões. Onde é que vem esse dinheiro, irmão? Eu digo a você, da irmã que trabalha na casa, do motorista de Uber, da água que a gente vendeu lá no semáforo, dos bazar que são feitos nesse lugar. É assim que Deus tem suprido. É assim que Deus vai continuar suprindo. A gente já comprou o aço todo. Não tem mais aço para comprar, glória a Deus. E comprou como? Com preço dobrado. Ano passado a compra era 56 mil. Segunda-feira fizemos a última compra, foi 100.277. Por quê? Porque Deus é Jeová Jireh. Amém? Então eu estarei sempre atento. Irmãos, eu não sei pastorear de outra forma. Se tem problema eu quero tratar. Se tem situação, eu quero resolver em nome de Jesus. Diga amém.
E qualquer coisa, sinceramente e honestamente, na bênção, me procura. Não tenho nada a esconder de seu ninguém. Agora, não dou espaço para falatórios nesse lugar. Esse lugar é lugar de vida. Esse lugar é lugar de paz. Eu tenho que cuidar da minha língua e você tem que cuidar da sua, para que aquilo que a gente fale possa gerar vida em outras vidas. Se você recebe, diga amém. Vamos voltar para Caim. O fato de Caim recusar a oferta do Senhor, o fato de Deus se antecipar a Caim antes dele cometer o delito, ele não se abre, ele não confessa a amargura, a raiva do seu coração, ele não faz o que o Senhor falou para ele fazer, e o que é que acontece? O pecado lhe domina, ele mata seu irmão. O Senhor vem outra vez ao seu encontro, não o castiga, mas espera o quê? Confissão. E ele não confessa. Ele responde de maneira desaforada, demonstrando que não há temor a Deus, que não há reverência. Perceba que não apenas pela oferta que ele trouxe ao Senhor, mas pela forma como ele se relaciona com Deus, ele mostra que Deus, para ele, é alguém comum, que podia ser tratado de qualquer forma. No verso 10, o Senhor fala que da terra, o sangue do seu irmão está clamando. E o que é que o texto nos mostra? Somente pelas consequências dos seus atos é que ele se volta para Deus. Somente pelas consequências, se queixando, dizendo que o castigo que recebeu, não de Deus, mas como consequência dos seus pecados, tinha sido exagerado. E aí Deus, Antigo Testamento, Gênesis, sabe o que é que ele age? Com graça. Ele bota um sinal em Caim, e ninguém poderia matar Caim. Proteção. Até o final da vida, teve a oportunidade de se converter, mas não, ele decidiu ir para bem distante da presença do Senhor. Eu conheço situações assim. Eu conheço pessoas que esteve à beira da morte, e Deus, por graça, por misericórdia, preservou. E aí, irmão, vamos tomar tendência na vida? Permanece do mesmo jeito. São escolhas. Agora, a mesma liberdade que você tem para escolher, você não terá com as consequências das suas escolhas. Nunca se esqueça disso. Mas Deus está te dando a oportunidade hoje, porque você foi criado para viver na presença dEle. Gênesis 4:16. Caim permaneceu longe da presença do Senhor. Para o seu próprio bem, nessa noite, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Qual é a tua situação diante de Deus hoje? Não falo como teu juiz. Não sou melhor do que você. Não estou com o dedo em riste para você, de maneira alguma. Qual é a sua, qual é a minha situação diante de Deus hoje? Como você se encontra? Afastado, afastada de Deus ou em comunhão com Ele? Guarde isso. Longe da presença do Senhor, Caim vai viver a sua vida, vai construir a sua família, vai realizar os seus negócios, e em todo tempo desprezando o convite do Senhor. As oportunidades que Deus lhe dá de arrependimento, de perdão. Leia Gênesis atentamente. Qual o resultado final da descendência de Caim? Dilúvio. Dilúvio. Foram riscados da face da terra. Mas faltou oportunidade? De maneira nenhuma. O resultado da descendência de Caim vai ser o dilúvio. Mas preste atenção, vai surgir uma outra descendência na terra. Veja aí na sua Bíblia, Gênesis 4, verso 25 e 26. Adão coabitou novamente com a sua mulher, e ela deu à luz a Sete. E a palavra vai dizer que foi nessa época que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. É preciso ler a Bíblia nos seus detalhes.
E a gente vê um claro contraste entre essas duas descendências. Uma causou o dilúvio e a outra foi usada por Deus para começar de fato, verdadeiramente, a buscar o Senhor. De Caim, que se encontrava caído, afastado em pecado, dentre os vários descendentes nasce um homem por nome de Lameque. E esse homem nos ensina o que não devemos fazer. Gênesis 4:19 vai nos dizer que ele toma para si 2 mulheres. Escute, irmão, Deus não une ninguém através do adultério. Deus não destrói uma família para construir outra. Casamento é coisa séria, é até que a morte os separe. A bigamia tem início na descendência de Caim, caído, afastado, vivendo na terra de Nod. Lameque, descendente de Caim, dá início à bigamia. Gênesis 4, 23 e 24. Ada e Zila, suas mulheres. E ele fala da sua violência. Ele mata um, ele machuca outro. E ele faz, sabe o que, irmão? Pouco caso da graça de Deus. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes. Ele está dizendo, eu posso fazer o que quiser, não vai acontecer nada comigo. Nada. Se Caim foi tratado assim, eu também serei. Se Deus teve misericórdia dele, vai ter misericórdia de mim. Não abuse da graça. Porque Deus é amor, amém? Amém? Mas chega uma hora que os pratos da balança se equiparam. E se for achado em falta, vai ter que pagar essa conta. Porque o Senhor deu a oportunidade. Quando Noé pregou, e todo mundo dizia, é louco, é louco. Quantas vezes Deus já te deu a oportunidade de rever a sua vida com Ele? E você adia o inadiável. Quantas vezes? Você já deveria ter tomado uma decisão diante de Deus. Não estou falando de religião, estou falando da sua vida diante de Deus. Ele e você sabe qual é a realidade da tua vida. Talvez a tua esposa nem sabe, mas você sabe. Talvez teu esposo não sabe, mas você sabe. E Deus está te dando uma oportunidade, porque Ele quer arrependimento, Ele quer transformar a tua vida. Ele quer fazer tudo novo. Sabe quem é Lameque? Um homem sem Deus, louco, arrogante, homicida, adúltero. Esse homem tem uma péssima leitura de Deus, tem uma péssima leitura do outro, tem uma péssima leitura da vida. Lameque vai comemorar a violência praticada, se gaba diante das mulheres. Ele vive deliberadamente no erro e acredita que nada vai lhe acontecer. Ele faz pouco caso da graça de Deus. Foi essa maldade que se perpetuou. Foi esse comportamento dos descendentes de Caim um dos motivos pelos quais Deus decide dilúvio. Porque a intenção dos corações de Gênesis capítulo 6 era sempre e somente para o mal. Afastados de Deus. Que Deus nos guarde, porque quem pensa em estar de pé, cuide para que não caia. Que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida, e que o verdadeiro temor a Deus nunca nos falte. Pais, ensinemos nossos filhos a temer ao Senhor. A saber que há um Deus nos céus que pedirá conta de todos os nossos atos. E que precisamos andar na sua presença com santa reverência. Porque Ele é juiz. Ele haverá de julgar os vivos e os mortos. Ele já veio como Salvador. Da próxima vez, Ele virá como juiz. E Ele é Deus que concede oportunidades. Ele é Deus que concede oportunidades. Olha o pensamento que se perpetua nessa descendência. Se Deus com Caim colocou nele um sinal, que diante do qual ninguém poderia vingar a morte de Abel, comigo não será diferente. Como pequei mais, vou ser mais protegido. É como Paulo diz em Romanos: vamos viver pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. É preciso que haja na minha e na sua vida arrependimento verdadeiro.
Igreja amada do Senhor, não façamos pouco caso da graça de Deus. Essa graça quer te alcançar nessa noite. O que é graça? É o livre, absoluto e eterno favor de Deus, que concede bênçãos infinitas a quem não merece. É o soberano e salvador favor de Deus, exercido na dádiva de bênçãos a pessoas que não têm mérito nenhum. É o favor de Deus demonstrado a pessoas que não só não possuem mérito algum, mas na verdade o que merecíamos era perecer. Quando a gente afirma que algo é de graça, estamos dizendo que aquele que recebe não tem direito algum sobre ela. Ele só recebe por pura bondade de quem lhe deu. Sabe o que é que Deus quer te dar? A salvação em Cristo Jesus. Sabe o que Ele tem para você? Uma transformação de vida. A graça de Deus é eterna. A graça de Deus é gratuita. Sabe por que você está vivo hoje? Isso é graça. Sabe por que você acordou? Isso é graça. Sabe o que você é? É graça. O que você vai se tornar daqui a 2, 3, 5, 10 anos é a graça de Deus. Não construa a sua vida. Não construa a sua família. Não perpetue a sua descendência fora da presença do Senhor. O maior legado que podemos deixar para os nossos filhos é que eles decidam amar e servir o nosso Deus, que é o único Deus vivo e verdadeiro. O único. A árvore genealógica de Caim termina com Lameque. E essa descendência afastada de Deus vai desaparecer com o dilúvio. Esse foi o fim dessa descendência. Agora, Abel foi assassinado, mas o Senhor fez nascer Sete, e com seu nascimento acontece algo importantíssimo. A partir do nascimento do primeiro filho de Sete, que foi Enos. Enos significa homem, vem da palavra hebraica que significa fraco, frágil. Quando esse menino nasce, algo extraordinário acontece. A família de Sete começa a buscar ao Senhor, e tem uma marca no Gênesis que vai a partir daqui. Alguns homens vão fazer o quê? Irão andar com Deus. Noé fez o quê? Enoque fez o quê? Qual é a tua descendência? Como é que você se encontra? Afastado? Construindo, quem sabe até prosperando. Era uma sociedade próspera, mas não tinha o Senhor. O fim foi trágico. Mas da descendência de Sete, eles começam a andar com Deus. Existe um detalhe interessante quando a gente compara a árvore genealógica de Caim com a de Sete. Se você for fazer isso depois, você anota aí Gênesis 4, 18, 19 e Gênesis 5, verso 12, 18, 21 e 25. Você anota e lê depois. 2 nomes são os mesmos e os outros são parecidos. Tem um Lameque em cada família. Contudo, é o da descendência de Caim, verso 19, que nos fala o quê? Que foi o primeiro a rejeitar o princípio monogâmico ordenado por Deus, estabelecido aonde? Gênesis 2, de 22 a 24. Ele toma 2 mulheres para si. Começa a desobediência. Tem também um Enoque em cada família. Contudo, foi o da descendência de Sete que andou com Deus. E andou tanto que Deus o tomou para si. Você tem andado com quem nessa vida? Você tem levado sua família para onde? Para onde? Em nome de Jesus. Noé vai andar com Deus. Enoque vai andar com Deus. Preste atenção. O Gênesis nos fala que Enoque, que andou com Deus, era bisavô de Noé. E sem dúvida foi o exemplo para Matusalém, que foi exemplo para Lameque, que foi exemplo para Noé. Se perpetuou uma descendência inteira andando com Deus. Eu não vacilo. O meu mais velho
Às vezes dá um trabalhinho, que você vai ler a Bíblia abençoado. Vai. Tá lá no Fortnite, aí tá lá, sei que lá, tá, eu digo, já leu a Bíblia hoje? Não, pai, desliga. Pode desligar. Eu vou lhe ensinar, meu filho. Você vai amar a palavra de Deus. Fico feliz quando vejo hoje, já vi pastor Douglas Gonçalves, filho do pastor Josué Gonçalves, dizer que ficava irado quando o pai dizia, vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. Hoje, um homem de Deus. É como a palavra diz, Deuteronômio capítulo 6, verso 7. É ensinar com persistência. Tá lá, na boa e tal. Eu digo, desliga esse negócio. Ele tá ali, deve estar vermelho igual a mãe, porque é branquinho. Tem que estudar a Bíblia, tem que ler a palavra. Por enquanto eu tenho que fazer assim, repetidas vezes. Depois vai sozinho, eu tenho certeza. Mas enquanto depender de mim, sem pensar duas vezes. Valeu, meu filho, valeu, vá. Está lendo a Bíblia toda. Atrasou, era 5 capítulos por dia, agora eu botei 10. 10 capítulos por dia. Tem tempo para ficar no videogame, em tudo. Por que não tem tempo para ler? Tem, irmão. Vai aprender a palavra. E lá na frente, sabe como é que vai ser a minha velhice? Eu vou descansar. Porque vão temer a Deus. Vão ser o que Deus quiser que eles sejam. Mas a minha maior missão como pai é que eles andem com Deus. É que eles temam a Deus. Não vou deixar isso para eles escolherem, não. Eu vou ensinar, inculcar. Porque esse é o legado que eu quero deixar para a minha descendência. Você também? O que é que diz a palavra? E verás os filhos servindo ao grande será a paz dos teus filhos. Porque a gente não vai deixar eles irem para a terra de Nod. Vão não. Irão conhecer a Deus. E aí, a partir de 7, vai ter essa marca no Gênesis. Aí chega Abraão, capítulo 17. Qual é a palavra de Deus para Abraão? Abraão, anda na minha presença e ser íntegro. De qual descendência você faz parte? Para onde você está indo? Deus sempre chega, Deus sempre dá a oportunidade. Caim decidiu se afastar. Não se iluda, porque você está dentro da igreja. Se iluda não. Isso não quer dizer muita coisa não. Você precisa ter uma experiência real com Ele. Quem é Deus para você? Há temor a Deus na sua vida? Você conhece a Deus pela palavra? Eu trouxe essa palavra porque quem está longe, o Senhor quer te trazer para perto hoje, em nome de Jesus. Ele não desiste. Depois você lê Gênesis capítulo 4. Antes de Caim cometer o assassinato, Deus vai a ele. Caim, você está transtornado. Caim, o pecado está te rondando. Lembra que Jesus disse para Pedro? Satanás quis peneirar você, mas eu intercedi por você. Deus foi lá, cuidado. Não deixa o pecado te dominar. É você que tem que controlar a situação. Cuidado. Fez pouco caso. E sabe o que é esse culto? É mais uma oportunidade que Deus está te dando. Para te acusar, para detonar com você, jamais. Ele quer o teu coração quebrantado. Ele quer a tua vida rendida na presença dEle. É isso que Ele deseja. A graça dEle está disponível para você. Noé, construindo a arca. Todo mundo dizendo, doido, maluco, maluco. A palavra de Deus se cumpre, irmão. A tempestade chegou. Noé foi fechar a porta. Deus disse não. Não é você que fecha a porta, não. Quem fecha a porta sou eu. Quando a tempestade chegou, bateram na porta? Posso abrir não. Que perversidade? Não. Não. Justiça. A oportunidade foi dada, sim ou não? Sim ou não? Deus dá a oportunidade, sim ou não? A questão é o que você faz com ela.